faz isso. Força, força. Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live nesta nossa comunidade, nesta nossa plataforma de Global Business for You. É um grupo de empresários que há um ano a esta parte tivemos a trabalhar para ter uma ferramenta para ajudar as pessoas que querem empreender no marketing digital. Mas como acontece com todos, como aconteceu comigo e com estes empresários que estão aqui, portanto, nós às vezes temos um medo de avançar porque o digital é uma coisa que apareceu recentemente e nós não sabemos o como fazer. Hoje queria-vos apresentar aqui um grande líder, uma pessoa que eu tenho aprendido muito, uma referência para mim, um líder internacional, que vai-vos passar realmente as cinco ai meu Deus. Dicas infalíveis de deixar-vos ter medo de empreender nesta nova era digital. Por favor, ajudem-me a receber aqui o grande José Carlos Loureiro. Olá, boa noite a todos e muito obrigado pela tua apresentação, Ana. Espetáculo. Para mim é um prazer estar aqui esta noite. Esta primeira live, digamos assim, que é um workshop, na realidade, da nossa equipa, sobre um tema que a mim particularmente me diz muito, as 5 dicas infalíveis para que a pessoa possa deixar de ter algum medo de empreender. E, acima de tudo, porque, antes de mais, é um tema que me diz muito e, por outro lado, também porque a realidade é que todos os empreendedores, alguma vez na vida, tiveram medo de empreender. Então, se hoje em dia tu estás em casa, eventualmente estás a escutar esta live, ou ao vivo, ou depois a gravação, pensa que se tens receio de dar aquele passo, se tens receio de empreender, pensa que isso é uma coisa natural e que, na prática, todos nós que empreendemos, algum dia tivemos esse sentimento. E todas aquelas pessoas que empreendem sabem, para terem muito sucesso, precisam de ultrapassar esses medos que se têm. Então, como o medo da rejeição e de se poder falhar é muito forte, a maioria das pessoas escolhe viver uma vida em que não a vive na plenitude, digamos assim. Acaba por viver só na metade. É tão doloroso, às vezes, o medo, que a maioria das pessoas decide não arriscar, não faz nada e vive uma vida em que não explora e não realiza todo o seu potencial. E acredita que eu sei o que isso é, porque eu também vivi isso faz parte da minha vivência. Eu ia pedir que desligassem os micros, por favor. Conforme dizia a Ana, o meu nome é José Carlos Loureiro, eu enfrentei muitos medos, inclusive o medo de empreender, consegui superá-los enquanto continuo a avançar, independentemente das falhas que cometo, porque todos cometemos falhas, independentemente dos desafios com que me deparo, porque todos nos deparamos com desafios, com obstáculos, e dizer também que o medo de que alguma coisa possa acontecer de negativa é natural, porque é isso que nos torna humanos. Nós temos medo, por exemplo, numa fogueira, de nos podermos queimar, e esse tipo de instinto, esse tipo de reação, é uma emoção que é saudável e impede-nos de fazer coisas que não devemos fazer. Portanto, de uma maneira geral, esse tipo de medo pode ser um medo saudável, mas o medo também nos pode impedir de conseguirmos fazer aquilo que queremos e que merecemos de bom e positivo. E então, a primeira coisa que eu gostaria de transmitir, e vem da minha experiência e também muito daquilo que li e aprendi, se não retirares mais nada desta live, deste workshop desta noite, gostaria que retirasses aquilo que eu vou dizer a seguir, e para aqueles que estão a tomar nota, como diz um grande mentor nosso, Dr. Carlos Rocha, para aqueles que estão a tomar nota, tomem nota e escrevam. Estima-se que 99,9% dos nossos medos imaginários, que estão apenas na nossa mente, nunca se tornam uma realidade. Tudo aquilo que eles vão fazer é impedir-nos de seguirmos em frente e de fazermos aquilo que temos de fazer, de irmos pelos nossos objetivos e na prática, de podermos alcançar algo mais, de nos tornarmos uma melhor versão de nós próprios e de alcançarmos algo mais nas nossas vidas. Então, entendido isto, que 99% ou mais das coisas que nos assaltam, que assaltam a nossa mente, nunca chegam a acontecer, nunca se tornam realidade, há que entender a seguir quais é que são os principais medos que nós, enquanto empreendedores, precisamos de ultrapassar. São essencialmente 6 medos que eu gostaria de falar aqui esta noite. O primeiro medo é o medo de falhar. E vou falar depois de cada um deles. O segundo medo
é o medo da rejeição. Temos medo de ser rejeitados. O terceiro medo é o medo da perca, de perdermos algo. O quarto medo é o medo do desconhecido. Depois há um quinto medo, que faz parte da natureza humana, que é o medo da mudança. E nós temos esse receio. E depois há um medo que muitas das vezes, quando falo deste medo a informações ou com pessoas amigas, aquilo que for, as pessoas ficam muito surpreendidas de eu mencionar este medo, mas efetivamente é um dos medos que existem. É um medo do sucesso. Sim, é verdade. E também vamos falar sobre isso. Então, revendo o meu processo e o das pessoas de sucesso em que eu particularmente me inspiro diariamente, tanto nos sucessos como nos fracassos, porque eu observo essas pessoas e muitas vezes no fracasso vejo como é que elas reagem, se comportam, como é que ultrapassam as situações. Eu vou deixar de seguida aquelas que eu acho que são as 5 dicas infalíveis para perderes o medo de empreender. E a primeira dica, mais uma vez, para aqueles que eventualmente estiverem a tomar nota, faz uma lista, o Jorge está a tomar nota, já vi, faz uma lista dos teus medos. Ou seja, nesse diálogo interno contigo próprio, reconhece efetivamente o que é que está a acontecer aqui dentro, comigo é assim que funciona melhor, e escreve tudo, faz uma lista. Que medo é que tu tens? Pega nos teus materiais, um caderno, uma folha de apontamentos, um lápis, aquilo que for, faz essa lista. Vai mais fundo, adiciona a essa tua lista todas aquelas coisas ou situações que não queres que alguém te venha dizer que não, ou que tu não podes, ou que não... Faz efetivamente uma lista o mais descritiva possível dessas situações que te trazem medo. E aqui, acima de tudo, ser honesto contigo próprio. Ninguém te está a escutar, ninguém te está a ouvir. É um diálogo contigo próprio, essa lista que tu estás a fazer, mas ser honesto nessa lista. Que medos é que efetivamente tens? E uma coisa eu te garanto, da minha experiência, porque eu também uso agenda para tudo e para nada. Eu, sendo uma pessoa das tecnologias, não dispenso, e para mim funciona muito bem escrever em papel, funciona bem, para ti eventualmente tomar nota no telemóvel, aquilo que for, mas depois de listares os teus medos, seja de que forma for, tu vais ver que vais começar a sentir que é menos provável que eles te possam surpreender e sugar a tua energia, prevenir que tu possas avançar. Segunda dica, enfrenta os teus medos e aceita a rejeição. Este é um grande desafio. Ou seja, depois de fazeres a lista e de saberes quais são os teus medos, de os teres identificados, a próxima etapa é enfrentares essas situações de frente, é confrontar-te com os teus principais medos. E para cada um dos medos que anotaste na etapa anterior, escreve uma ação concreta que seria o oposto. Por exemplo, abordar e falar a pessoas que tu não conheces. Eu vou-te dizer, como empreendedor, este era o meu principal medo. Quando comecei a empreender dentro de outras áreas, e mais em concreto dentro desta área de marketing de rede, há 12 anos atrás, havia esta necessidade, porque fazia parte do modelo de negócio da altura, de abordarmos pessoas que não conhecemos, falarmos, termos essa vontade de falarmos com pessoas estranhas. E eu, quando me associei, eu pensava e dizia mesmo ao meu mentor, epá, pede-me aquilo que quiseres, mas falar com uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, esquece. Isso não faz parte, simplesmente nunca fez parte. Durante 40 anos da minha vida, eu tinha 40 anos na altura, quando iniciei, não faz parte de mim, da minha personalidade, da minha maneira de ser, sei lá, de todo o meu ADN, digamos assim. Isso não faz parte, não faz parte de mim. Eu não me revejo nisso, não consigo fazer isso. Não consigo. O que é facto é que fazes uma vez, se calhar não correu nada bem, fazes uma segunda vez, correu francamente mal, fazes uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, e quando dás por ti, aquilo já não é enfrentar o medo, é fazeres algo que nesse tempo necessitava de ser feito e que para mim se tornou tão natural como beber um copo de água ou como respirar. Ou seja, para mim era algo impensável antes de o fazer pela primeira vez, mas quando confrontei esse medo, quando fiz e voltei a fazer, e voltei a fazer, e voltei a fazer, eu dei comigo a desenvolver, acima de tudo, capacidades de comunicação efetiva, que é uma das principais ferramentas, a meu ver, para se ter sucesso em qualquer área da nossa vida, inclusive a título pessoal e familiar, capacidade de comunicação efetiva, capacidade de sabermos ter uma escuta ativa,
de sabermos entender o outro, de falarmos, de usarmos as expressões e as palavras certas. E eu vou ser sincero, para mim foi como que, sei lá, foi o equivalente a 20 formações de coaching do mais elevado nível que me poderiam ter dado. Portanto, eu não sei ao dia de hoje qual é o teu principal medo. Eu tinha um outro, não tão grande, mas tinha um outro, que era falar em público para uma audiência superior a 10, 15, 20 pessoas, porque eu estava habituado a formações, reuniões até de direção disto e daquilo, nunca me tinha visto perante centenas ou milhares de pessoas. E em determinada altura, por várias vezes, tenho que dar palestras, formações para milhares de pessoas. Portanto, esse também era um medo e também foi um medo que eu fui enfrentando. Não era tão grande como o outro, mas também era um medo que eu fui enfrentando. Então, ao dia de hoje, eu não sei qual é o teu medo. Se é de colocares uma publicação no Facebook, se é de iniciares um novo projeto, um novo negócio, se é de, sei lá, de falares com alguém que precisas de falar, seja qual for aquele medo que tu tenhas, uma vez que está listado e uma vez que o tens bem claro para ti, tu e começas a trabalhar em enfrentar esse medo, tu vais ver que vais conseguir ultrapassar e vais tornar-te, digamos assim, uma melhor versão de ti próprio, a satisfação interior de estarmos a... É uma batalha connosco próprios. A sensação interior de estarmos a vencer esse medo, eu diria, é algo que não tem preço. Terceiro passo, e que foi algo que eu também aprendi há 12 anos atrás, quando me disseram pela primeira vez, eu achei um bocadinho estranho, mas é algo que funciona muito, mas muito bem, que é elaborares um quadro dos teus sonhos e leres as tuas metas diariamente. Ou seja, colocares, não sei, se é no ecrã principal quando arranca o teu computador, se é na porta do frigorífico em casa, qualquer coisa, onde aquilo que tu sonhas, aquilo que tu queres efetivamente para a tua vida, deve estar efetivamente bem posicionado. Porque se tu vais empreender, significa, à partida, que estás a empreender para algo que te apaixona, algo que tu gostas e para algo que tu queres, que te venha a ajudar, é como diz lá um sonho, como é evidente. As pessoas tipicamente não empreendem apenas para estar entretidas. Então, se o teu sonho é uma oportunidade de negócio e aquilo que tu queres é ajudar os outros, uma melhor casa, um melhor carro, enviar os teus filhos para as melhores universidades, teres equilíbrio entre tempo e saúde e dinheiro, fazer uma viagem, fazer uma ação missionária em África, na Ásia, o que for. O quadro dos sonhos de cada um é o quadro dos sonhos de cada um. Os meus sonhos não são os sonhos de todos os que estão aqui na sala, garantidamente. Cada um tem os seus. Aqueles que forem os teus, coloca-os numa imagem, em papel, faz uma colagem, se forem 2, 3 situações, ser bem específico. Agora, quando se diz ser bem específico, convém que seja específico. Se queres um carro novo, que carro é? Que marca, que cor, que interiores, isto e aquilo. Porque já me aconteceu estar a fazer um assessoramento em que estou a ajudar uma pessoa, em que lhe pergunto qual é o teu verdadeiro sonho? E ele diz, o meu verdadeiro sonho é ajudar a minha família. Mas ajudares a tua família como? Eu isso nunca pensei. E, bom, a minha resposta foi, se a tua mãe for às compras ao supermercado e vier carregada, tu vais ajudá-la a carregar o saco das compras, estás a ajudar a tua família. Mas eu calculo que não seja isso que tu queres dizer. Não é bem isso. Então pronto. Há que ser específico, colocar esse quadro dos sonhos. Agora, para se alcançar um sonho, o que é que nós precisamos na vida? Estabelecer metas. Um sonho, uma montanha, como sei lá, o Everest, não se escala fazendo uma corrida de 100 metros. Ninguém faz isso. Portanto, meta a meta, passo a passo, é muito mais fácil de se poder realizar as atividades que têm de ser realizadas, alcançar as metas, uma por uma, até se chegar ao sonho. Então, o que se recomenda é esse quadro de sonhos e uma listagem das tuas metas, as metas, e lê-las diariamente. Lê essas metas diariamente para ti próprio em voz alta, de maneira a que se interiorizem, de maneira a que façam parte de ti, do teu ADN. Uma vez que tu fazes isso e que tu vives isso, o resto é uma questão de foco e de colocares as ações que são as ações corretas que te levem de encontro às tuas metas. É apenas isso. E, no meio disto tudo, é um bocadinho uma parte, que não tem a ver com esta formação, teres capacidade de levar porrada. O que é que eu quero dizer com isso? Teres capacidade de aguentar a pancada. Porque ninguém vai alcançar as suas metas em linha reta. Nesse processo de alcançar as linhas metas, vais levar nãos, recusas, dias que te correm menos bem, e é por isso também que é importante ler as tuas metas. Tu, ao ler as tuas metas e ao visualizares esse quadro dos sonhos,
nesses dias que correm menos bem, tu vais estar a reforçar a ti próprio o teu porquê. O resto é um como. Agora, o teu porquê tem que estar bem claro. Eu estou a ir por isto, por isto e por isto. E que ninguém te desvie. Quando tu estás focado e tens bem definido o teu porquê, nada nem ninguém te desvia. E, portanto, a recomendação é quadro dos sonhos, metas bem listadas, lê essas metas todos os dias, de maneira que as possas interiorizar. E sempre que a coisa estiver a correr menos bem, volta lá para as metas e volta para o quadro dos sonhos, e vais ver que isso é quase como teres um Tesla e ao fim do dia ligares o Tesla à corrente para lhe carregares a bateria. É exatamente a imagem que me ocorre. Ponto número 4, e dica número 4, muito, muito importante. Nós vivemos num mundo com um ritmo ultra acelerado, tendemos a concentrar-nos muito nas situações que temos para fazer, nos nossos problemas e por aí fora. Treina essa tua mente para teres essa resiliência de que eu falava, mas acima de tudo também aprende, digamos assim, a comemorar. Reserva um tempo para comemorar, ou seja, os pequenos passos, as pequenas vitórias. Epá, eu não conseguia falar com estranhos. Hoje, uma mera conversa de circunstância, abordei, perdão, um estranho no restaurante, na fila do banco, ou eu nunca tinha colocado um post no Facebook, hoje atrevi-me e coloquei 2 posts no Facebook. Celebra, celebra, celebra isso. Nem que seja com um copo de vinho ao jantar com a tua família, celebra e diz, epá, eu hoje nunca tinha feito isto, hoje fiz isto. Desta forma, estás-te a desafiar e vais comemorando estes teus pequenos êxitos e começas a sentir como que a emoção desse resultado final, que é apenas uma questão de dias e de viveres o teu processo até que ele um dia destes se torne uma realidade. Mais ainda, ao celebrares este crescimento, estás a reconfigurar o teu cérebro para ser cada vez mais resiliente diante do desconforto, diante de novos desafios e começas tu próprio, sem que ninguém à tua volta te esteja a incentivar isto e aquilo, tu próprio começas a ter uns níveis de motivação e de crença em ti próprio que és capaz que ultrapassam tudo aquilo que alguma vez possas ter imaginado. Então, muito importante, comemora. Ponto número 5 e dica número 5, que é, como eu dizia, todos os empreendedores, efetivamente, algum dia tiveram algum tipo de medo. Mas aquilo que efetivamente, eu diria, distingue todos os empreendedores daqueles que eventualmente tinham vontade de empreender e nunca o fizeram, é que os empreendedores vão para a frente, independentemente do medo e de não saberem como é que a coisa vai resultar, eles vão para a frente. É isso que é diferente neles, que é, apesar do medo, eles avançam, colocam-se em ação, tomam medidas ousadas e consistentes, trocam o desconforto do curto prazo pelo sucesso que eles sabem que há de vir a longo prazo. Têm processos de fazer as coisas, juntam-se a pessoas positivas que sabem que os vão apoiar e ajudar a levar esse êxito que procuram. Têm um plano de trabalho pré-estabelecido. E, portanto, tudo isto, tu também podes fazer estas coisas, tu também podes realizar o teu pessoal, o teu potencial, perdão. Junta-te a esse pessoal, a essas equipas positivas, estabelece um plano de trabalho, o teu quadro de sonhos, as tuas metas bem listadas e avança. Arregaça as mangas e avança. Então, antes de avançarmos para mais detalhes, eu diria, gostaria que ao dia de hoje, 2 dos grandes amigos que temos aqui na sala e que também são empreendedores, fazem, digamos assim, dão-nos o privilégio da sua presença aqui esta noite, gostaria que partilhassem connosco o seu testemunho. Eu começaria pelo Luís Amado. Luís, viveste um processo de transformação verdadeiramente incrível, desde que eu te conheço. Tu já eras e és empresário, tornaste também um empreendedor, um empresário do século XXI. Eu gostaria de saber, se puderes testemunhar, eu calculo que sim, que recomendações é que gostarias de fazer a quem nos escuta, enquanto empreendedores, mas ponto número 1, qual foi o principal medo que tu, como empreendedor, alguma vez tiveste que, digamos assim, ultrapassar na vida para poderes empreender e para poderes seguir em frente? Força, Luís. Ora, muito boa noite, obrigado por este tempinho de antena. O principal medo que eu tive é, como agora, estar a enfrentar uma câmara, a falar, estou-vos a ver todos no ecrã, mas é um pouco difícil, mas mesmo assim
avancei sem medo. Sabia que tinha o meu processo, como tu bem falaste, tenho tido um processo de crescimento ao longo de alguns anos. Evidentemente que há alguns que evoluem mais rápido, outros menos, isso depende de cada um e da área profissional onde está, o tempo que atua também nesta área, mas o meu medo principal realmente era a comunicação com as pessoas, o medo de enfrentar a câmara, o receio de estar a escrever algum post, como bem falaste também, que a gente a escrever o primeiro post é difícil, sim senhor, eu ainda tenho algumas dificuldades, mas é um medo que é ultrapassado com a consistência que eu vou pondo diariamente em todo o meu processo de crescimento, que gradualmente vou chegando também aportado por esta equipa fantástica, que eu sempre confiei 100% neles, nesta equipa, isso que me dá a motivação, me dá a vontade de continuar, porque eu sei onde alguns já estão, eu também vou lá chegar. Por isso, o medo que eu recomendo às pessoas, ou o que eu recomendo às pessoas, que é que o medo é uma coisa que a gente tem, mas é ultrapassado se a gente começar a pôr ação. O medo é mais o receio de não saber do que o próprio medo que eu tenho. Não é o medo, eu tenho o receio de não saber e às vezes estar a errar, mas errar vamos todos errar. Daqui a 10 anos, se calhar, ainda estamos a errar de uma forma muito mais ou menos de errado, mas cada vez mais eu digo, continuando com esta equipa e evoluindo como estou a evoluir diariamente, acredito que qualquer um que está a nos ouvir agora ou que vai ouvir mais tarde, que se agarrar a esta oportunidade, se agarrar a esta equipa, que te garante a certeza que eles vão perder o medo e o medo é uma coisa que vai ser ultrapassada facilmente. Por isso, um bem-aja a todos e era o meu testemunho. Obrigado. Show de bola, amigo, show de bola. Nós já tínhamos previsto 2 testemunhos e há um testemunho que não está previsto, mas eu hoje aqui tenho que o pedir porque ele está completamente incendiado. Então eu gostaria de pedir aqui ao nosso amigo Paulo Lopes Dias que desse o seu testemunho. Força aí, amigo, ativa o micro e passa aí um bocadinho dessa chama. Foste apanhado na curva, foi. Mas transmite aí qual foi o principal medo que tu, enquanto empreendedor, tiveste de ultrapassar e que recomendações deixarias a quem está aqui na sala e a quem nos escuta também através da live, ou ao vivo, ou depois em diferido, para poder empreender, enfrentar os seus medos e andar para a frente? Força aí, amigo. Uma boa noite a todos. Desde já o meu agradecimento a quem está na sala e àqueles que estão a nos ver. O meu grande medo era fazer a minha transformação e os meus receios eram esses. Era a transformação do empresário na economia, o que chamamos tradicional, ou do século passado, para a economia do digital e para este nível de economia que nós estamos a trabalhar, que é totalmente diferente. Porque, pronto, eu não conhecia nada da internet, a não ser receber faturas, pagar faturas e mandar mails. Não tinha nada a ver com a internet e realmente teve que haver um processo muito grande de transformação, de ajuda da equipa, que me agarrou e que me sempre puxou para cima, mesmo quando eu tinha aqueles momentos que às vezes parece que não queria acreditar em mim, porque o medo, não há heróis, o cemitério é que está cheio de heróis e a banda desenhada. E nós somos seres vivos, e como o ser vivo sente, portanto tem que sentir medo. Não há ninguém que não tenha. O meu receio era realmente falhar, era não estar à altura da missão, porque eu, como tu sabes, empreendi nesta aventura que eu amo de paixão, por uma missão de vida também, não é só por ganhar dinheiro ou por transformar a minha vida, mas é também uma missão de poder transformar mais pessoas e levar mais pessoas a realmente criarem as condições de vida que eu abranjo para mim e que eu quero para todos. E isso foi uma coisa que eu nunca tinha tido a possibilidade, porque eu continuo a dizer, ainda hoje o disse várias vezes, esta oportunidade que nós estamos não é uma oportunidade só de ganhar dinheiro e só de empreendedorismo, é uma oportunidade mágica que nos transforma, nos educa e nos modela e nos prepara para um futuro. Como eu tenho aqui na minha tela, o mundo é tecnológico. Portanto, é por aqui que nós temos que ir, porque senão vamos perder a carruagem do trem. E agora só deixo esta pergunta às pessoas que estão aí. Querem ficar parados ou querem vir connosco e viverem uma vida de abundância, de felicidade, de realização pessoal e familiar? É só esta a pergunta que eu deixo. Um grande abraço a toda a equipa. Uma das coisas também que realmente é fundamental em todos nós, nesta nossa global e no nosso empreendedorismo, é que realmente temos uma equipa fora de série. Cada um aporta a esta equipa o seu próprio valor e o seu próprio valor faz este valor enorme
porque não é por acaso que, com muito trabalho, mas com muito espírito de equipa, e que nós conseguimos efetivamente criar o que estamos a criar. Eu acho que vamos deixar uma marca muito grande no mundo. E é essa a minha esperança, é essa a minha fé, e é para isso que nós trabalhamos todos juntos. Eu diria apenas, excelente, muito obrigado, Paulo, fantástico. Eu diria apenas, nós já estamos a deixar uma marca muito grande, né? São centenas de milhares de pessoas associadas no mundo inteiro, portanto a marca é muito grande. Eu diria, vamos deixar uma ainda maior marca no mundo e cada vez maior, isso aí vai ser. Show de bola, muito obrigado. Então, para encerrarmos aqui também com chave de ouro, eu ia pedir a um grande amigo de longa data, grande empreendedor, uma pessoa com um coração do tamanho do mundo, mas um visionário dos grandes mesmo, dos maiores que eu conheço, que eu tenho o privilégio de conhecer e conheço muitos, os que estão aqui na sala são todos, que é o Elvio Vieira, que nos escuta desde a bonita Ilha da Madeira. Não me digas, Elvio, que na Madeira também já tem uma ponte. Lá está, eu vivo cá. O homem sonha e a obra acontece. Exatamente. Tá bom, tá bom. Então força, Elvio. Qual Olha, foi o teu principal medo, amigo? Ok, boa noite a todos já e queria te felicitar também por esta live fantástica. É realmente um tema que faz todo o sentido, principalmente nesta indústria de empreendedorismo, e eu vejo por mim também, porque quando iniciei esta vertente de empreendedorismo, porque não tinha nada a ver com a minha área, foi um desafio, os medos de será que vai funcionar, ou seja, o medo de fracassar. Será que vou conseguir ter resultados? Será que eu vou conseguir mostrar àquelas pessoas que me diziam tu não vais conseguir, isso não funciona, toda a família, os amigos que apontavam o dedo de alguma forma, criticavam aquilo que eu estava a fazer, eu tinha que realmente mostrar que funcionava, que as coisas iam andar, só que o problema é que no início é sempre quando as coisas são mais difíceis. Porquê? Porque não sabemos, não conhecemos, todos os medos nos cercar de alguma forma, a cercar a nossa cabeça, como tu próprio dizias e bem, que 99% dos medos estão aqui na nossa cabeça, mas aquilo que eu, olhando para trás para o meu processo, apercebi-me é que desliguei um pouco, deixei de pensar e atuei, passei a ação, comecei a fazer, e a realidade é que de tanto fazer e desligar completamente aquilo que eu não pensar, comecei a ter resultados. E esses resultados começaram a dar mais motivação, mais certezas que realmente o empreendedorismo era o caminho certo, que aquilo que eu estava a fazer era o correto e que bastava deixar-me guiar, deixar-me orientar por todo um sistema, toda uma equipa que já tinham o caminho feito, só tinha que aprender com eles e realmente passar a ação. E quando apercebi-me, aquele medo que estava aqui na minha cabeça tinha desaparecido. Porquê? Porque já tinha resultados, já estava a ensinar outras pessoas também a terem resultados. E lá está, e como tu dizes, o medo está aqui na nossa cabeça. Aquilo que temos que fazer é muitas vezes desligar e fazer. Fazer, lançar-se, é mais ou menos como uma história que alguém que não sabe nadar está ali, precisa passar pelo outro lado, mas está ali, vai, não vai, e alguém dá um empurrãozinho. E a pessoa vai lá para chegar ao outro lado, e a realidade é que tem que nadar. E chega ao outro lado, e realmente chega ao outro lado e vê, não foi assim tão difícil. É realmente o processo que muitos de nós passamos, e penso que principalmente as pessoas que estão a iniciar-se, é um dos grandes medos que as assola, que as cerca, que é realmente o medo de fracassar, por aquilo que as pessoas vão dizer, para a família o que é que vai nos dizer, os amigos e tudo isso. É realmente um medo que eu acho que é muito comum, mas aquilo que eu recomendo é passar a ação, fazer, deixar de pensar e atuar. Os resultados vão aparecer e depois aí podemos mostrar resultados e dizer realmente que funciona e que eles estavam enganados e que nós estávamos certos. Boa noite a todos e deixo-vos aqui com o José Carlos Loureiro. Muito obrigado, amigo. Bom, antes de passar só a palavra à Ana para fazer o fecho, tirar aqui alguns minutos, porque temos alguns convidados também aqui na sala, e saber se algum dos convidados gostaria de dar o seu testemunho, se já é empreendedor ao dia de hoje, se há algum medo em particular que acha que necessita, que precisa de ultrapassar, se sentirem à vontade de partilhar, como é evidente. Começar talvez pelo Rui Pita, que vejo que é convidado do Elvio. Olá, boa noite, Rui. Bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite. E então, Rui, algum medo em particular? Sim, naturalmente também tenho os meus medos, mas claro,
Antes de ultrapassar os meus medos, também preciso perceber melhor exatamente o que é isto e, para breve, quando me encontrar com o Elvio para falar um bocadinho com ele. Tenho observado nas redes sociais, tenho visto o Elfo tem partilhado alguns posts e começou a suscitar algumas curiosidades. Algum interesse. E, portanto, algum interesse, e daí o facto de ter falado com o Elvio, ele convidou-me, eu até próprio perguntei se eu poderia aceder a esta live e pronto, aqui estou. E, naturalmente também começo a pensar os medos, quais são os medos, o que é que as pessoas podem dizer. E eu sei que sou relativamente... Isso é normal. O que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer, se eu faço isto, se faço aquilo, se não sei o quê. Eu costumo dizer, isso tudo é legítimo e faz parte da natureza humana. Mas a opinião dos outros nunca vai pagar as nossas contas, Rui. Isso é coisa que eu aprendi na vida. Eu costumo dizer, eu escuto todos, considero todos, quanto mais não seja por uma questão de respeito, não é? Mas depois tomo as minhas próprias decisões, porque a vida é minha, e as contas são minhas, as situações são minhas, os sonhos são meus. Portanto, nós é que temos que agarrar o volante e tomar conta do nosso destino, não é? Senão é como eu costumo dizer, é o equivalente a estarmos dentro de um veículo, de um carro, e deixarmos que uma criança de 5 anos possa conduzir o carro. Nós não vamos fazer isso. E, portanto, levarmos a nossa vida apenas por aquilo que os outros podem pensar, obviamente que temos que escutar as pessoas, nomeadamente as que são positivas. Também há pessoas que têm uma carga tão negativa que só disso eu já estou a pôr uns tampões nos ouvidos e a afastar. Mas pronto, isso são outros 500. Mas pronto, bem-vindo. Obrigado. E dá para perceber, bem-vindo à nossa equipa, tranquilo. Acho que já te posso dar as boas-vindas. O resto são detalhes para o Rui falar com o Elvio. Percebe-se essa excelente atitude e tranquilo, é um processo. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, esta sala aqui está repleta de grandes seres humanos, de grandes líderes, e o Elvio é garantidamente um deles. Aliás, o Elvio sabe aos anos que nos conhecemos, as inúmeras vezes que eu já fiquei em casa dele, por exemplo, quando ia à Ilha da Madeira, e portanto somos praticamente também como irmãos, mas acima de tudo tem aqui uma equipa, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, para apoiar, para ajudar, e eu acho que isso também é o mais importante, sentir-se que não está sozinho, que está apoiado. E como nós costumamos dizer, porque assim é, e o Elvio melhor do que ninguém depois pode lhe falar sobre isso, o importante é a pessoa ter um porquê. O Rui, se tiver um porquê desenvolver esta grandiosa oportunidade empresarial, o como, isso mais do que tranquilo, porque nós temos, e o Elvio é garantidamente um dos mestres da nossa equipa, está mais do que um líder e um empreendedor formado e, portanto, está super bem acompanhado. Então, bem-vindo e obrigado. Obrigado. Passar agora aqui, se calhar... Obrigado, Rui. Dr. Nuno, que pelo que eu percebo, pelo que eu percebi também, se juntou recentemente à nossa equipa, pelo que eu percebi. Já agora, se puder ativar o micro, dar umas boas noites aqui à equipa e de alguma maneira, se estiver à vontade para poder partilhar qual é o seu principal medo, força. José Carlos, o Dr. Nuno está sem micro. Ele está não sei, o Jorge que está como anfitrião, calculo que tenha desativado os micros. Mas não consigo. Já está. Agora parece-me que já está. Força. Às vezes se ouve. Não se consegue escutar. Está ativo, mas não se escuta. O volume é capaz de estar baixo, o volume. Mas entendemos a linguagem gestual. Se fizer assim, estamos nessa. É isso. Não dá. Já cessou. Ok, vamos passar a palavra ao Pedro Guerreiro e, entretanto, depois já voltamos a experimentar, a ver se conseguimos que o Nuno partilhe o seu testemunho. Pedro, boa noite. Se conseguir ativar o micro, gostaríamos de ouvir o seu testemunho. Bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu estou um bocado diferente deste ramo. Estou no ramo automóvel. Eu tenho um stand de automóveis e pronto, é um pouco diferente desta área. O que me interessa nesta área é realmente a nível de saúde, suplementação e outro tipo de vida. E foi graças aqui ao Paulo Lopes Dias o convite, não é verdade? E pronto, interessa-me. E agora
é descobrir realmente o que é este mundo. Pronto, basicamente certo. é isso. É um mundo novo, é um mundo novo. Mas não invalida que eu me atreva a colocar-lhe uma questão, e o Pedro só vai responder se quiser. Diga. Dentro do mundo automóvel, certamente, que nem que fosse há muitos anos atrás, houve algum tipo de medo que teve que enfrentar. Que tipo de medo é que mais lhe custou enfrentar e ultrapassar nessas circunstâncias? Basicamente era certas e determinadas abordagens com os clientes. Pessoas que não conhecia, não se Sim. sentia à vontade. Sim, Na prática sim. É um bocadinho semelhante àquilo que eu estava a referir também. Tal e Não qual. conhecia a pessoa, sentia-se assim um bocadinho... Sim. Como é que conseguiu ultrapassar esse medo? Epá, foi com o tempo. Porque eu tenho lá 2 vendedores. E fazendo, E digo eu, não? fazendo e repetindo. É porque a minha parte não é vendas. Eu é mais a parte da gestão, compras, faturação, tudo isso. Ok? Eu tenho lá uma pessoa especializada em vendas, ok? Pronto. Mas, de qualquer das formas, estou um pouco mais à vontade nesse sentido. Certo. Mas pronto, consegui ultrapassar. Sim, mas a ideia deste workshop é mesmo esse, quer dizer, não é específico para uma determinada atividade, mas é para a vida de todos nós, tanto a título particular como profissional, e todos tivemos que enfrentar algum tipo de medos para conseguirmos andar para a frente e ter sucesso. E todos nós temos medos? Não, exatamente, faz parte. Todos nós faz parte. Faz parte. Desde que não nos paralise, é isso mesmo. Sim, andar para a frente. Superá-los da melhor forma possível. Deixa-me só acrescentar aqui. Força, Paulo, boa noite. O Pedro, eu não conheço o Pedro, hoje foi dado o nosso plano de compensação ao Pedro de manhã, ok? E o Pedro, em princípio, vai se juntar à nossa equipa. Mas, Pedro, para conheceres este mundo, não poderias ter melhor equipa que esta para te indicar o caminho. Portanto, estás no sítio certo com as pessoas certas. Não tenho a menor dúvida. Show de bola. Obrigado, Pedro. Bem-vindo, Pedro, e muito obrigado pelo testemunho. Obrigado. Obrigado. Doutor Nuno, vamos lá fazer mais uma tentativa, diria eu. E já escreveu aqui no bate-papo que não tem, o micro não está operacional. Pronto, ok. E o tradutor de linguagem gestual hoje não veio, não é? Portanto, não Tranquilos. Então, olha, eu vou sair de cena, vou passar a palavra à Ana, vou deixar tanto esta audiência com quem nos escuta através da live com uma aparência bem melhor do que eu, Ana. Boa noite a todos e deixo-vos com a Ana para ela fazer o encerramento. Então, obrigado a todos. Agradeço já a todas as pessoas que assistiram na nossa live e as pessoas que estão aqui no nosso Zoom. E eu estava a ouvir o Zé Carlos e todos aqueles medos eu tinha há um ano atrás. Quando comecei no marketing digital, realmente eu não conseguia fazer um vídeo. Quando desafiaram para fazer o primeiro vídeo, a equipa sabe como é que eu estava completamente nervosa. Eu não conseguia falar em público, eu não conseguia falar no Zoom. E eu estava sempre assistindo às reuniões muito caladinha, à espera que ninguém fizesse uma pergunta que fosse, porque eu não conseguia responder, eu não conseguia falar, as palavras não me saíam. Realmente todos estes medos eu também tinha. E ao ver aqui o Rui falar que o que a família vai pensar, todos nós que começamos nesta área, de certeza que a família não foi dos primeiros e os nossos amigos que nos apoiaram, mas é como o Zé Carlos diz, nós temos de ter o nosso porquê, o como, se nós sabemos o nosso porquê, se nós temos o foco, nós vamos e esquecemos todo o resto, porque é como o Zé Carlos diz, não são a família nem os amigos que pagam as nossas contas, somos nós, e nós temos de ter um propósito na nossa vida, e eu sou das pessoas mais apaixonadas, a equipa é fantástica, mas eles são testemunhas que eu sou super apaixonada por esta equipa. Já estou a fazer os meus vídeos, já estou a fazer a minha live, notamos um crescimento, esta equipa é fantástica porque crescemos juntos, os nossos medos, as nossas crenças, tudo isso são preparados aqui e trabalhados para nós alcançarmos os nossos objetivos. E é como o Elvio diz, que dependentemente se nós temos o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso porquê, estamos focados nas coisas, mais cedo ou mais tarde tudo vai acontecer. Nós, com o nosso trabalho, com a nossa persistência, a nossa resiliência, tudo isto vai acontecer.
Eu queria deixar também aqui que as pessoas que são convidadas e que estão a ver as nossas lives, perguntem à pessoa que vos convidou qual é o link, porque nós temos o conteúdo desta live no nosso blog comunitário. E além deste conteúdo, temos outros conteúdos fantásticos de empreendedorismo, de marketing digital, temas espetaculares que realmente a pessoa, quando começa a ler no final, vai ser uma pessoa completamente diferente, vai abrir a sua mente, o seu mindset vai evoluir mesmo. Peçam à pessoa que vos convidou, realmente passe o link do nosso blog comunitário, estão à vontade para pedir informação à pessoa que vos convidou, qualquer membro da equipa está aqui disponível para vos ajudar e não tenham medo, porque o medo só nos bloqueia e não faz com que nós avançamos, e se nós queremos chegar a outro nível, a outro patamar, temos de esquecer tudo isso e ir em frente. Portanto, eu agradeço de coração, fiquem atentos às nossas redes sociais, porque nós vamos começar a fazer realmente mais lives, principalmente, eu penso que de 15 em 15 dias vamos surpreender com temas fantásticos e que vão ver que vão crescer realmente, porque esta é uma equipa fantástica, é uma equipa que eu agradeço, eles sabem que eu amo de coração e que tu vais também, se juntares a nós, vais notar a tua diferença e vais ver que realmente a tua vida vai mudar completamente, como mudou a minha, mudou a vida de todas estas pessoas que estão aqui. Vemo-nos na próxima live, fiquem bem e tenham uma excelente semana.